pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Isabelle e hoje eu vou dar aula de história para vocês. Bom, pessoal, eu vou trazer a história do Brasil aqui para vocês. Eu vou falar sobre a vinda da família real para o Brasil, vou falar sobre o período joanino e também vou trazer um pouco sobre o Brasil colônia, quando ele deixa de ser colônia e passa a ser Reino Unido de Portugal. Vamos lá? Bom, pessoal, para a gente compreender o processo da vinda da família real para o Brasil, é necessário a gente voltar no tempo e entender esse contexto, né? O que estava acontecendo na Europa nesse período? Vamos lá. No século XIX, a Europa estava vivendo a chamada Era Napoleônica. Era quando Napoleão estava governando a França e ele estava iniciando o seu projeto expansionista, conquistando diversos países. O objetivo máximo de Napoleão era dominar a Inglaterra, porém ele não conseguia isso por meio da guerra. Então a França vai tentar atacar a Inglaterra por meios econômicos. Napoleão então ele vai decretar o bloqueio continental. O que é o bloqueio continental? O bloqueio continental era uma forma de impedir que qualquer país que era dominado pela França comercializasse com a Inglaterra. Então Napoleão proibiu qualquer país que era dominado por ele de comercializar com a Inglaterra. Segundo essa política que é estabelecida por Napoleão, né, as nações que não aderissem a esse bloqueio, né, continental, eles seriam invadidos pelas tropas francesas. Aí entra Portugal. Portugal não aceitou esse bloqueio. Por quê? Justamente porque a Inglaterra era a maior aliada política e econômica de Portugal. Então não tinha como eles aderirem a esse bloqueio. Então, quando Dom João VI opta por fugir da presença das tropas francesas, né, e realizar um embarque às pressas, né, com tudo que ele pudesse carregar para o Brasil. Bom, segundo o historiador Boris Fausto, entre 25 e 27 de novembro de 1807, cerca de 10 a 15 mil pessoas vão embarcar em navios portugueses rumo ao Brasil, sob a proteção das tropas inglesas. Ou seja, a Inglaterra protegeu Portugal para que eles pudessem, né, a coroa, para que eles pudessem vir para o Brasil. Todo um aparelho burocrático de Portugal, né, veio para a colônia. Ou seja, ministro, conselheiro, juízes da Suprema Corte, funcionários do Tesouro, patentes do Exército, da Marinha, o alto clero. Seguiam também o Tesouro Real, os arquivos do governo, a máquina de impressora. Veio também diversos livros, né, que seriam a base da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Eu não sei se vocês lembram, mas foi aquela que pegou fogo. Então, várias coisas vieram para o Brasil. Dom João trouxe muita coisa para cá. Quando Dom João chega no Brasil, esse período vai ficar conhecido como período joanino. É quando ele e toda a corte portuguesa, eles chegam no Brasil em janeiro de 1808. Assim que ele chega no Brasil, ele vai tomar uma primeira medida de relevância. Qual que é essa medida? A primeira medida de relevância é a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Isso aconteceu no dia 28 de janeiro de 1808 e inicia todas as mudanças que estavam por vir. O que significa a abertura dos portos brasileiros às nações amigas? Bom, a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, ela vai significar o fim do monopólio comercial exercido por Portugal, né, sobre as atividades econômicas do Brasil. E vai permitir que comerciantes e grandes proprietários brasileiros, eles possam negociar diretamente com esses proprietários, né, com esses compradores estrangeiros. Ou seja, o Brasil não tem mais essa total dependência de Portugal, já é o início de um processo de independência, a gente observar bem, porque o Brasil passa a ter uma livre demanda, né, para poder comercializar, não depende de Portugal mais, né? Então, quando ele abre isso, é uma abertura, uma medida muito importante, uma medida extremamente relevante. Para Portugal, essa medida também foi uma necessidade. Por quê? Porque com a ocupação da tropa francesa em Portugal, vai ficar proibido também de comercializar com os portos portugueses. Então, uma forma do Brasil, ou de Portugal usar o Brasil, né, para que ele possa fazer esse comércio. Então, outras decisões importantes também vão ser tomadas por Dom João VI. Uma delas é a permissão para instalar manufaturas, né, no Brasil e a criação de incentivos para essas manufaturas surgirem.
Então ele vai incentivar muito a manufatura. Por ordem de Dom João VI também foram desenvolvidas faculdades de medicina em Salvador, no Rio de Janeiro. Além dessas criações, né, também vão ser construídos museus, vão ser construídos teatros, bibliotecas, o principal banco brasileiro, que é o Banco do Brasil. E além disso, vai ser permitida a instalação de uma imprensa no Rio de Janeiro. A primeira imprensa do Brasil. Olha que bacana. Tudo isso vai contribuir para o crescimento do intelectualismo no Brasil e vai possibilitar a circulação de ideias, sobretudo na capital. Esse crescimento do intelectualismo no Brasil, ele acabou incentivando a vinda de vários intelectuais para cá e de vários artistas, inclusive artistas estrangeiros, notáveis naquele período. Quem aqui já ouviu falar de Jean-Baptiste Debré? Muito fantástico ver as pinturas dele, né? Ele veio pra cá nesse período, tem várias pinturas dele que retratam, né, o Brasil colônia. O exemplo disso foi a Missão Artística Francesa, né, que veio diversos outros artistas também, mas ele é um dos mais famosos, né? E se vocês pesquisarem, tem muita pintura dele que retrata esse período. E até destaquei aqui ele, né, porque as pinturas dele eram extremamente importantes, vai destacar também o Rio de Janeiro nesse período. Mas a medida mais importante que Dom João tomou também ocorreu em 1815, que é quando o Brasil foi elevado à condição de reino. Ele deixa de ser colônia e é elevado a reino. E assim vai surgir o nome, Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Isso vai acontecer porque as nações, né, integrantes do Congresso de Viena, que fica lá em Portugal, consideravam inaceitável que um rei europeu, né, estivesse em uma colônia e não em seu reino de fato. Então, como resposta, o Dom João VI ele vai tomar essa medida e transformar o Brasil em uma parte integrante do reino português, ou seja, é um início de processo de independência já, mesmo que pequeno. O Brasil se eleva já, então ele já deixa de ser colônia. Então já é mais conhecido, já tem essa livre demanda para comercializar. Então é importante a gente notar isso aqui, né? Juridicamente, o território ele deixa de ser colônia para fazer parte do reino, com o mesmo status jurídico que Portugal. Por outro lado, isso significa que os comerciantes portugueses eles perderam o monopólio comercial com a colônia. Dessa maneira, então, os nascidos no Brasil, né, eles vão poder comercializar com a metrópole de igual maneira. Então, aqui o Brasil é elevado, pessoal. Então, é importante a gente reconhecer isso, ver isso, né? E pra gente compreender que o Brasil deixa, nesse período já começa um processo de independência aí. Pessoal, é claro que o processo de independência é um assunto para outra aula. E a gente tem outros contextos também que a gente pode ir trabalhando, né, no decorrer das aulas para levar até a independência do Brasil. Mas é importante que a gente conheça todo o contexto, né, de independência também. E também a gente veja na história do Brasil quando ele deixa de ser uma colônia e eleva o seu status, né. Encerrando essa parte da aula, eu quero propor uma atividade para vocês, né, que vocês se dividam em grupo na sala. O grupo A e o grupo B, e que o grupo A elabore perguntas. Pode ser perguntas sobre a vinda da família real, pode ser perguntas sobre a questão do Reino Unido, né, quando o Brasil deixa de ser colônia e passa a ser Reino Unido, pode ser questões do período joanino, e aí o grupo B vai responder essas perguntas. Quando isso acontecer, né, vocês vão inverter e o grupo B vai fazer as perguntas e o grupo A vai responder. Para que assim a gente possa fazer um debate, né, e entender as dúvidas dos amigos, né, poder proporcionar mais conhecimento para os nossos colegas, né, para que todo mundo possa dividir o conhecimento, tá bom? Muito obrigada, pessoal!